Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Eu sou o Alan Blanc e você está ouvindo a Estratégia do Dia. Antes de começar o episódio de hoje, três manchetes rápidas que estão circulando. Keir Starmer renunciou ao cargo do Premier do Reino Unido após queda de popularidade. Starmer, vamos lembrar, chegou ao poder prometendo renovação após ano de caos conservador e saiu antes de completar 2 anos. O Reino Unido está oficialmente testando quantos primeiros ministros cabem numa década. A economista Ana Paula Vescovi deixa o Santander Brasil após 7 anos. E morreu Alan Greenspan, o maestro que liderou o Fed por 18 anos e atravessou bolhas, crises e recessões. Greenspan presidiu o Banco Central Americano de 1987 a 2006, período que incluiu a crise de 87, a bolha dos .com e o começo do subprime. É o fim de uma era da economia americana. Agora, sobre o episódio de hoje, 2 temas que no fundo são sobre o mesmo medo, o de estar no momento que parece próspero demais para durar e o que fazer com esse medo. No primeiro tema, a gente fala sobre os bancos brasileiros que estão preocupados. Depois que os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o setor financeiro começou a fazer uma pergunta incômoda. O que acontece com a gente se os americanos resolverem mirar os bancos brasileiros do mesmo jeito que miraram instituições mexicanas? Spoiler: lá no México, 3 bancos foram fechados. Os brasileiros foram buscar lições em Cidade do México. Então bora aprender uma lição aí com nossos queridos hermanos lá de cima. No segundo, um analista veterano do Citi, com quase 30 anos de mercado, responde a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta em Wall Street. A gente tá numa nova bolha de tecnologia? A resposta dele, olha só, é não. E os motivos são mais interessantes do que a conclusão. Essa última matéria é do Marcos Bonfim, da Bloomberg Linha. Vale muito a pena conferir, eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira ler ela na íntegra. Então, bancos e Big Techs. Vamos começar pelo compliance. Bom, existe uma situação que nenhum executivo de banco quer enfrentar, que é descobrir depois do fato que sua instituição estava sendo usada para lavar dinheiro do crime organizado, e que o governo americano sabe disso antes de você. Foi exatamente o que aconteceu lá no México. Depois que o governo Trump classificou os principais cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas, o FinCEN, que é uma agência do Tesouro Americano especializada em crimes financeiros, tomou uma das medidas mais duras do seu repertório, que é bloquear o acesso de 3 instituições financeiras mexicanas ao sistema financeiro americano. As 3 foram divididas e vendidas. Não é uma suspensão, não é uma multa. É o equivalente financeiro de ser banido do sistema inteiro. Agora, os bancos brasileiros estão tentando entender se algo parecido pode acontecer com eles. Porque no final de maio, o governo Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E a pergunta que o setor está se fazendo em voz baixa é: a gente é o próximo? Para entender a urgência, é preciso entender o que essa classificação muda na prática. Quando uma organização criminosa vira terrorista na lista americana, as regras do jogo elas mudam para qualquer banco que opera em dólar, o que inclui praticamente todo banco, com operações internacionais. Não basta mais verificar se o CPF do cliente está numa lista de sanções, é preciso investigar se há qualquer vínculo com essas organizações, mesmo que indireto, mesmo que não documentado em nenhuma lista oficial. Jeremy Penner, sócio do escritório Hughes, Hubbard Reed em Washington, resume o desafio. Olha só, abre aspas. Simplesmente examinar a lista de sanções dos Estados Unidos não é mais adequado. Os bancos precisam conduzir processos de diligência relativamente rigorosos, porque as novas sanções não são apenas baseadas em listas. Fecha aspas. Tá, o que nosso amigo quis dizer? Traduzindo para o português direto, olha, antes você procurava o nome do cliente numa lista e pronto, você ia para casa, dormir. Agora você precisa investigar se ele tem alguma relação com o PCC ou o Comando Vermelho, mesmo que o nome dele não apareça em lugar nenhum. É como sair de checa o CPF para faz uma investigação jornalística antes de abrir a conta. Agora, o PCC e o Comando Vermelho não são organizações desconhecidas para o sistema financeiro brasileiro, são alvos de investigação há anos. A Operação Carbono Oculto, que investigou o PCC no ano passado, revelou uma rede de empresas de distribuição de combustíveis e fintechs sendo usadas para lavar dinheiro. Não são facções que operam só na rua, operam também em planilhas, na Faria Lima. E aí é que o problema bancário fica mais complicado. Como que você identifica que um cliente tem ligações com o PCC se ele não está em nenhuma das listas? Se a empresa de fachada tem CNPJ regularizado, contabilidade em dia e nunca foi investigada formalmente? Olha, é exatamente essa pergunta que os bancos brasileiros foram buscar lá no México.
porque nossos amigos mexicanos passaram por isso antes e tiveram que construir respostas na prática. Aqui no Brasil, a prática atual já inclui o fechamento de contas suspeitas sem aviso ao cliente, o que pode parecer um pouco arbitrário, talvez, mas é um mecanismo de proteção do sistema. O que os executivos temem agora é que as exigências americanas elevem o padrão de monitoramento a um nível que o setor ainda não está preparado para operar. A Febraban, que representa os bancos brasileiros, disse em nota que as instituições têm práticas consolidadas de prevenção a crimes financeiros e que consultas e avaliações são naturais diante de uma designação inédita como essa. Que é uma forma, vamos combinar, um pouco elegante de dizer: estamos atentos, estamos nos movimentando e preferimos não detalhar o quanto isso nos preocupa. O que está em jogo então não é só compliance interno, é acesso ao sistema financeiro americano, que, vamos combinar, para qualquer banco com operações em dólares é tão essencial quanto a luz elétrica. Perder esse acesso, como aconteceu com os 3 bancos mexicanos, é uma sentença praticamente de morte institucional. Não é o cenário base, mas é o cenário que ninguém quer nem de longe se aproximar. E bora falar sobre IA. Lembrando que essa matéria é do Marcos Bonfim, se você quiser ler ela na íntegra, você tem acesso na descrição aqui do episódio. Olha, toda vez que uma tecnologia nova faz as ações subirem muito rápido, você se lembra aí da bolha dos .com de 2000? Quando a internet era tão promissora que qualquer empresa com .com no nome valia bilhões, até que não valia mais nada e a Nasdaq caiu 78% em 2 anos? Pois é uma memória coletiva que assombra Wall Street até hoje. Se você acha que você é a única pessoa com traumas aí para resolver, não. Wall Street também precisa de um psicólogo. Então, quando o Google, Meta e Amazon começam a anunciar investimentos de centenas de bilhões de dólares em inteligência artificial e as ações sobem na mesma velocidade, a pergunta inevitável aparece: isso é real ou é mais uma bolha? Ron Josie, analista na internet da América do Norte no Citi, com quase 30 anos de mercado e que, portanto, estava no ringue em 2000 assistindo a bolha explodir, deu uma resposta direta à Bloomberg Lead em São Paulo: não é bolha. E os motivos são um pouquinho mais interessantes do que a conclusão, como eu comentei lá no começo. A diferença central, segundo Josie, está nos alicerces, porque em 2000 todo mundo sabia que a internet era o futuro, mas ninguém sabia direito como ganhar dinheiro com ela. Abre aspas. O Google nem sabia o que o modelo de buscas faria por eles. As redes sociais nem existiam. E a infraestrutura de fibra ótica foi construída antes do modelo de negócio. Fecha aspas. Então era como, sei lá, você construir uma rodovia enorme antes de inventar o carro. O investimento veio antes da receita. E quando a receita demorou, tudo acabou desmoronando. Hoje a ordem é inversa, segundo ele. Google, Meta e Amazon já têm negócios principais gerando caixa astronômico e estão usando esse caixa para financiar os investimentos em IA. É como se uma construtora mega lucrativa resolvesse construir o prédio do futuro com o próprio dinheiro sem precisar de empréstimos. A receita ela já existe, o investimento vem depois, não antes. E é o segundo exemplo de construção civil que eu uso. Não sei porquê. Vamos lá. Os números que Josie cita no primeiro trimestre de 2026 ajudam a entender a escala. O Google Search cresceu 19% na receita. A Meta entregou expansão de mais de 33% no faturamento e o braço de varejo da Amazon manteve crescimento de 2 dígitos. São os negócios velhos, busca, publicidade, e-commerce financiando os negócios novos. Pois é, amigo, a gente está na época de publicidade, e-commerce e busca ser considerado velho. O tempo passa. Josie diz que são as empresas com os balanços mais robustos do mundo investindo para os próximos 5, 10 ou 20 anos. Mas, olha, tem uma preocupação legítima que o próprio analista não esconde: o retorno sobre o investimento em IA. As Big Techs estão gastando centenas de bilhões em data center, chips e infraestrutura. A pergunta que os investidores fazem e que Josie disse ser um debate número 1 com clientes é: quando que esse dinheiro começa a voltar? A resposta mais honesta até agora é: está começando a aparecer, mas ainda é cedo para o tamanho do investimento. Os primeiros sinais positivos, segundo o analista, vêm da explosão nos contratos corporativos. Empresas estão assinando compromissos de longo prazo com Google Cloud e Amazon Web Services e de aceleração de receita nessas plataformas. Então, quando grandes empresas fecham contratos de vários anos para usar a infraestrutura de IA, isso é diferente de especulação. É demanda real, com dinheiro real comprometido. Se o dinheiro não é gargalo, o que é então, Alan? Chips. Claro, sempre chips. Mais especificamente, a falta de capacidade computacional para atender toda a demanda que já existe. O
O analista diz que há uma visão consensual de que se houvesse mais capacidade computacional disponível no Google Cloud ou na AWS hoje, o crescimento da receita seria ainda mais forte. Tá, é um problema bom de ter, né? Significa que a demanda supera a oferta, não o contrário. Mas é um problema real que está limitando o crescimento do setor daqui no curto prazo. E para não depender só da Nvidia, que virou basicamente o único fornecedor relevante de chips de IA e usa isso para cobrar o que bem entende, as Big Techs estão desenvolvendo chips próprios. O Google tem os TPUs integrados ao ecossistema Gemini. A Amazon tem os chips Triton. Não é para substituir a Nvidia completamente, claro, mas para ter algum poder ali de barganha e reduzir o custo de uma dependência que, se continuar crescendo, pode virar o próximo gargalo estratégico do setor. É basicamente o mesmo raciocínio que a Europa está usando com os minerais críticos, só que em silício. Agora, onde essa história vai parar? Juzy tem uma visão para a internet dos próximos 5 anos que merece um segundo de atenção. Com o avanço de protocolos como MCP, uma camada que permite que sistemas de IA se comuniquem diretamente com aplicativos e serviços, a forma como a gente usa a internet, vai mudar de maneira fundamental. Ele diz que será possível simplesmente dizer ao seu agente de IA: reserve um carro para mim às 19 horas. O sistema vai acessar diretamente a sua conta de Uber e vai fazer a ponte sem que você precise abrir o aplicativo. Pois é, sem abrir aplicativo vai ser coisa do passado e no futuro, aparentemente. De novo, a gente tá ficando velho. Isso é muito impressionante, pelo menos para mim. E olha, além do celular, os óculos inteligentes. Lembra que a Meta já desenvolveu alguns modelos e que o Snap também tá apostando? Sim, eles projetam informações diretamente no campo de visão com as mãos funcionando como mouse. Aí o analista diz que não precisaremos mais olhar para baixo, a gente pode ter uma conversa olhando nos olhos enquanto a computação acontece ao redor. Enfim, resumindo aqui, se é bolha ou não, vai depender no final de o quanto essa visão se concretiza nos próximos anos. Por enquanto, pelo menos, os balanços são sólidos, a demanda é real e os contratos estão sendo assinados. Em 2000, nada disso existia. Essa, para Juzy, é a diferença que importa. E com 30 anos de mercado, ele tem pelo menos alguma autoridade para dizer isso. Porque, vamos lembrar, ele sobreviveu ao crash que a gente estava comparando. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha através de Marcos Bonfim. E o episódio foi editado por Daiane Pinotti. Gente, só lembrando mais uma vez que a gente está em formato de áudio e não de vídeo, porque na semana que vem eu volto ao meu estúdio, então a gente volta a gravar em formato de vídeo. Se você gosta desse formato, deixa aqui nos comentários, porque é sempre bom ter feedback da audiência, certo? A gente se encontra amanhã no próximo episódio em áudio somente. Tchau, tchau. E beijo.